Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. É com uma enorme alegria que hoje eu estou aqui para fazer a mediação desse debate sobre um novo livro da professora Scarlett, que, enfim, chama Nietzsche e as Mulheres, Figuras, Imagens e Tipos Femininos. A professora Scarlett dispensa apresentações, mas vou me dar as honras aqui de falar um pouquinho sobre ela, antes dela entrar e falar mais com a gente. Ela é professora titular de Filosofia Contemporânea da USP, tem 18 livros publicados no Brasil, a maioria sobre a filosofia de Nietzsche, fundou o grupo de estudos de Nietzsche, criou os cadernos Nietzsche, implementou também o GT Nietzsche junto a Uncoff, integra o comitê científico Hyper Nietzsche, enfim, tem um grande trabalho em Nietzsche, é uma grande honra estar aqui com ela nessa mesa para discutir esse tema tão interessante. Junto da professora Scarlett, a gente também vai ter para conversar com a gente a professora Maria Isabel Limonde. Ela é professora titular da Universidade Federal do Paraná, e também a professora Yara Frateschi, orientadora, professora livre-docente de Ética e Filosofia Política na Universidade Estadual de Campinas. Então, para não tomar muito tempo aqui nessa parte inicial, eu já vou passar a palavra direto para a Scarlett, para que ela possa dar um primeiro boa noite aqui para a gente, agradecendo novamente a presença dela aqui. Boa noite a todos os que nos acompanham nesse momento, e, na verdade, para mim é uma enorme alegria participar desta conversa, transmitida pela Rede das Mulheres na Filosofia. E eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite da Yara Frateschi e a participação generosa da Isabel Limonge neste evento, assim como, Mel, eu agradeço a você o suporte que você está dando para que essa conversa seja possível. E gostaria de expressar o meu maior apreço por essas duas colegas que estão aqui conosco hoje. E agora há pouco eu dizia a elas, e faço questão de deixar público o que eu penso, elas estão revolucionando de alguma maneira o fazer filosófico, com a introdução de novos temas, com uma outra maneira de pensar, um outro modo de pensar. Elas estão renovando e revolucionando, sim, eu diria, a seara filosófica brasileira. E isto já é, para mim, um motivo de enorme satisfação estar esta noite ao lado delas. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada às minhas colegas, obrigada a você também, Mel. Enfim, e seguimos juntas por algum tempo hoje. Muito obrigada, Scarlett. Eu já vou passar a palavra para a Yara. Yara, a palavra é toda sua, fica à vontade. Bom, boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham aqui na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. É uma alegria para mim estar aqui hoje, junto com a Scarlett, que foi uma professora super importante para mim, muito, muito inspiradora, com a minha parceira, querida amiga Bel Limonge, e também com a Mel, que é minha orientanda de iniciação científica num projeto sobre a Christine de Pizan. Olha lá, a gente renovando a agenda, né? Então é uma alegria enorme e uma alegria debater esse livro, porque eu gostei muito do livro, essa aqui é. Então é isso que eu tenho que começar dizendo, eu gostei demais do livro, Scarlett. Claro que, primeiro, pelo fato de que o livro chega, né, numa hora que eu acho que é muito importante para a gente, como comunidade filosófica brasileira, porque o livro, embora não, ele tenha, a ideia tenha vindo, né, para você há muito tempo, como você falou agora há pouco, é verdade que o livro chega, né, num momento em que conversa, né, com um anseio de uma parte importante da comunidade filosófica brasileira, que é um anseio de que, enfim, se discuta, né, se reflita, e que se faça isso em termos propriamente filosóficos, né, as questões relativas às mulheres, tal como elas aparecem ou não aparecem, né, no cânone, tal como elas aparecem ou não aparecem
nas obras dos filósofos que nos formaram, né? Dos filósofos com os quais a gente aprendeu a pensar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, eu preciso destacar isso, essa confluência, né, do teu livro com os nossos anseios, né. Uma coisa que, enfim, também fala muito de perto, me ajudou muito, o livro tem tem várias camadas para mim, mas ele também tem me ajudado bastante a pensar numa tarefa parecida que eu assumi com relação aos filósofos modernos, sobretudo aos primeiros modernos, né? Tanto que agora já tem aí um texto que está saindo sobre a questão das mulheres no Rousseau, né? Vai sair em forma de artigo e eu pretendo que vire um livro, e nesse sentido o seu livro, né, tem sido, né, muito iluminador para mim. Também pelo método, né? Deixa eu controlar o meu tempo, que eu quero falar pouquinho, porque eu quero mesmo ouvir a Scarlett, mas é bom eu ficar com o relógio bem ligado, senão vai que vai, né? Vontade de falar. Uma questão de método, né, Scarlett, porque você trata a questão por dentro do Nietzsche, e eu gosto particularmente disso, né, da sua proposta de tratar as considerações do Nietzsche a respeito das mulheres a partir dos próprios textos do Nietzsche, e com isso tentando de algum modo se proteger de uma série de anacronismos ou de coisas impostas ao Nietzsche, né, de fora. Ou seja, você faz uma leitura interna, né, uma leitura imanente, que dá voz ao próprio autor, e eu acho que esse é o ponto central de uma perspectiva metodológica que tem, né, eu acho que tem aqui alguma coisa na qual nós que estamos assumindo essa tarefa agora, né, de tirar a sujeira debaixo do tapete, né, algo que a gente possa se inspirar em você e no seu método, porque, enfim, o que você conquista com isso é mostrar que as considerações de Nietzsche sobre as mulheres não são marginais, e que elas se inscrevem, né, nas suas palavras, na própria empresa filosófica nietzschiana, e que, portanto, elas não têm um lugar marginal na obra, né, um lugar que, enfim, a gente possa, talvez, esconder, né, que a gente possa, um buraco pequeno que a gente possa tapar, mas porque tem, né, um lugar central, merece ser, então, analisada a questão com essa seriedade. Então, não são desvios eventuais, né, como você diz logo no começo, e, portanto, só podem, né, essas afirmações de Nietzsche sobre as mulheres só podem ser compreendidas uma vez relacionadas com os temas principais do pensamento de Nietzsche. O perspectivismo, o experimentalismo, a crítica da metafísica, a luta contra o dogmatismo, a psicologia, etc., como está lá na página 16. Né? E a minha questão hoje, eu tinha várias e eu resolvi me concentrar numa, né? Numa que para mim é muito importante, que é um trabalho um aspecto muito trabalhado por você no livro, que é a luta do Nietzsche contra o dogmatismo e a metafísica, e também a maneira, né, como esse tema, que é central nessa filosofia, aparece relacionado com a questão das mulheres. Né? Então, antes, uma das coisas que eu ainda gosto muito no livro, Scarlett, além da sua escrita, né, que é como que pega na mão da gente e diz assim, vem, vamos fazer uma viagem, né, você é muito generosa, você vai levando a gente etapa por etapa, e isso também tem uma coisa exemplar, a meu ver, né, que é escrever para ser entendida, né, não escrever para ser cultuada, mas, enfim, né, eu gosto muito porque o Nietzsche aparece como ele é, né? O Nietzsche aparece com todas as suas ambivalências, se for manter a sua palavra, né? Eu diria até, às vezes é mais do que isso, é uma tensão profunda, às vezes muito contraditório mesmo, até mesmo, enfim, depende da palavra que a gente escolher aqui, mas, enfim, é um autor que aparece, por exemplo, por um lado,
com todas as suas características demolidoras, num bom sentido, né, no sentido de avançado, nesse sentido crítico, né, em certos aspectos, sobretudo, por exemplo, a crítica ao dogmatismo da tradição filosófica ocidental. Aqui o Nietzsche, eu diria, eu estou usando essa palavra, né, ele é muito avançado, né, porque ele põe a tradição numa situação bastante complicada, né, ele expõe as suas mazelas, né? E, ao mesmo tempo, aparece como um autor tão conservador, né? Às vezes, mais do que conservador, eu estou usando essa palavra, né? Quase reacionário, no sentido que a palavra tem mesmo, né? Na sua origem, ou seja, de reagir, né? A mudança dos tempos. Por exemplo, algo que transparece no ideal de civilização do Nietzsche, né, tal como posto por você lá na página 132, uma civilização como a grega clássica, na qual as mulheres não tinham outra tarefa senão produzir, né, citando agora a Pud, né, Humano Demasiano Humano, no seu texto 132, belos corpos cheios de potência nos quais o caráter do pai sobrevivesse o mais intacto possível, né, ou esse caráter muito conservador que aparece também num fragmento póstumo, quando ele diz: quero fazer as mulheres voltarem, né, a um estado anterior. Sand, George, né, Sand e Madame Stael constituem provas contra elas, está lá na sua página 193. Enfim, né, um autor que é ao mesmo tempo muito sagaz em apontar as mazelas do seu próprio tempo e dos tempos modernos, nos desaponta, é a palavra que você usa, né? Desaponta porque adere, por exemplo, a uma posição aristocrática, refratária às demandas democráticas, especialmente contrária à emancipação das mulheres. Enfim, o retrato que você compõe, por exemplo, do Nietzsche lá no capítulo 5, no capítulo 5 acho que isso fica bem claro, né? Esse retrato de muitas pontas, muito complexo, né? É como se você, enfim, dissesse para os seus leitores: durmam com esse barulho, entendeu? É isso aqui. Isso é muito interessante, porque acho que a gente já está muito saturadas, né, de análises ufanistas, né, dos autores, que querem salvar os nossos autores, que se abstêm da crítica, enfim, a gente já saturou disso. Isso também é um outro momento, eu acho, nosso. Então, é isso que eu quero dizer, que eu gosto demais de que o Nietzsche que vem sem você dourar a pílula, sem operação de salvamento, o autor como ele é mesmo, né? Um autor que tem um baita potencial crítico de um lado e também tem um baita potencial conservador, né? E acho que a frase que melhor traduz isso, para mim, pelo menos, esse Nietzsche, né, que sai das suas páginas, é quando você mostra que, enfim, quando ele fala das mulheres que querem se emancipar, ele não é ambíguo, né? Ele é muito claramente excludente. Você diz, quanto a esse ponto, lá na página 16, as posições de Nietzsche trazem a marca da exclusão que caracteriza a filosofia moderna, ou seja, né, o maior crítico da modernidade é moderno, né, quando o assunto é a emancipação das mulheres. Enfim, né, então, né, agora minha pergunta, tudo isso enfim, reaja como, né, você puder, mas é que o cerne argumentativo, na verdade um pouco antes ainda, né, o cerne argumentativo da crítica que ele dirige à modernidade recai justamente sobre a ideia de igualdade, né? É aqui que está a minha pergunta, né? Como a ideia de igualdade como um sinônimo, né, de nivelamento gregário, ou seja, né, os mais fracos, para conservar a própria existência, eles se associam, daí, né, o nivelamento gregário da ideia de igualdade moderna, da qual ele é tão severamente crítico, se associam e passam a agir e a pensar universalmente. Então, você analisa, né, isso muito bem no capítulo 6, daí o desconforto, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado,
para a gente conversar, né, e falar um pouco como é que eu fiquei pelo a coisa com o Rousseau depois de te ler, né, daí que também o desconforto profundo do Nietzsche com o Rousseau, né, sendo o Rousseau, enfim, aquele que impregnou a Revolução Francesa com a sua moralidade, né, a moralidade de uma ideia muito superficial e também medíocre da igualdade, né? E você comenta isso lá na página 176, né? Seguindo os passos de Rousseau, o movimento para Nietzsche, né? Seguindo os passos de Rousseau, o movimento de emancipação feminina sustentaria a ideia de igualdade concebida como nivelamento gregário. Ao fazê-lo, se torna cúmplice de uma ideia moderna. Página 176. Eu diria assim que a gente podia até mesmo dizer que Nietzsche se torna cúmplice do próprio Rousseau. Não porque ele, enfim, compartilha o suposto ideal de igualdade do segundo discurso, mas porque ele compartilha justamente, nas minhas palavras, o ideal de desigualdade entre os sexos ou entre os gêneros, que é tão característico do Emílio, né? Sobretudo do Rousseau. Então, eu diria que o Nietzsche se encontra, né, com o Rousseau no que o Rousseau tem de pior, né, que é a sua posição sobre as mulheres. Agora, né, com relação a isso, eu diria, né, no caso do Rousseau, especificamente, a entrada em cena da questão da mulher o leva a cometer uma contradição muito importante. É isso que eu tenho procurado mostrar, porque o mesmo Rousseau, que é o defensor da ideia de igualdade natural, precisa lançar mão de uma certa natureza feminina, na qual estaria radicada a justificação, né, da posição social que o Rousseau pretende que seja própria da mulher, né? Então entraria aí uma certa ideia de desigualdade natural pela porta dos fundos. É isso que eu estou chamando de uma contradição no Rousseau. E aí ele precisa, né, dizer, por exemplo, que a razão da mulher é X ou Y, ou que a mulher tem uma natureza, né, que a mulher esteja em casa é conforme, e deva estar em casa, cuidando do marido e dos filhos, é conforme a natureza, é conforme o desígnio da natureza, este mesmo filósofo que havia dito que não há nada na natureza que justifique desigualdade moral e política, tá? No caso do Nietzsche, parece que é diferente, né, Scarlett, porque se eu entendo a sua abordagem, o Nietzsche resiste a recorrer à natureza, né? Ou a recorrer à natureza humana, de um modo geral, ou recorrer a uma natureza feminina, né? Que é um recurso tão comum entre os filósofos modernos, aliás, entre os modernos e os antigos, a começar por Aristóteles, né? Justamente para justificar os papéis que eles querem atribuir às mulheres, né? Nietzsche não chegaria, não usaria deste recurso. Ao contrário, né, e isso você explora tão bem, né, no texto, o recurso à tipologia, né, no caso do Nietzsche, e é por isso que você diz que o tema da mulher não é marginal, né, ou seja, o recurso à tipologia é um recurso intimamente vinculado à recusa do Nietzsche de encarar a mulher como uma essência, como está lá na página 92, né. É isso que eu estou dizendo que seria diferente do Rousseau, que não hesita em essencializar a Sofia, né? Tanto que ela não aparece, a mulher não aparece em tipos diversos, como o caso do Nietzsche, ela aparece como o caso paradigmático da Sofia, é a mulher, né? Seria diferente, claro, né? E você diz, rejeitando a ideia de mulher em si, Nietzsche torna possível conceber uma pluralidade de configurações do feminino e tomar cada uma delas na sua singularidade. Página 92. Ou seja, né, as afirmações a propósito do comportamento feminino que o Nietzsche faz não visam a mulher de um modo geral, a mulher, né?
No entanto, é disso, Scarlett, que eu não estou convencida, não estou muito convencida. Né? A minha pergunta é essa, na verdade. Né? Claro, eu entendo que essa abordagem quer sublinhar uma coerência no Nietzsche. Ou seja, o grande, o maior crítico da filosofia dogmática não poderia adotar uma posição essencialista da mulher, pois isso implicaria assumir que há a mulher em si, né? Uma identidade, uma natureza feminina. E bom, aí toda a tralha, né, digamos, toda a tralha metafísica de que Nietzsche tentou se desvencilhar entraria novamente pela porta dos fundos. Né? No entanto, eu ousaria dizer que talvez seja isso que acabe acontecendo no caso do Nietzsche. E é sobre isso que eu gostaria muito de te ouvir, porque ao mesmo tempo em que ele recusa terminantemente a essencialização da mulher, ele também não deixa dúvidas sobre, por exemplo, o fato de que o pudor é a virtude feminina por excelência, lá na página 98. Então, também não deixa dúvida de que a mulher deve cuidar das crianças e obedecer o marido. Né? E você explica isso, inclusive, em termos de uma certa destinação, né? Você diz, o homem está destinado a ser autônomo e a mulher precisa obedecer, né? De sorte que, nas suas palavras, ela nada mais é do que uma figura da heteronomia, lá na 114. Então, esse dever, né, não é conforme a natureza da mulher, a mulher em si. No entanto, ele impede que a mulher seja de outro modo, e ao fazê-lo, ele essencializa, ele congela a mulher num certo lugar, né? Ou ainda, quando ele vai falar da Madame Roland, da Madame de Staël, George Sand, né? Ele diz que não teria uma mulher em si, né? Afinal, você diz, né? Ele as critica porque elas se desfeminizam. Lá na 93, então há algo como um ideal, né, de feminilidade, e uma feminilidade corrompida, digamos assim, uma que seja devida à mulher, a outra que desfeminiza, e se sim tem uma identidade feminina operando no subsolo dessa filosofia, né? Uma mulher em si, eu ousaria dizer, né? Até mesmo haveria uma concepção bem definida de gênero, que é alguma coisa que algumas feministas gostam, acham que o Nietzsche é bom porque ele quebraria com essa própria clausura, né? Camisa de força da concepção da categoria de gênero. Mas, se a gente entende gênero como uma categoria social que define e congela papéis de gênero, não é justamente isso que está por trás da crítica de uma mulher que se desfeminiza porque é escritora? Enfim, é isso a minha pergunta, né? Ou seja, se o maior crítico da filosofia dogmática não é um dogmático, né, nesse assunto, e como você convence a gente de que a posição do Nietzsche sobre as mulheres se inscreve, né, no coração da sua empresa filosófica, e não é nada marginal, eu também fiquei me perguntando o quanto esse projeto filosófico abertamente antidogmático e antimetafísico, um por causa do outro, né, não seria mais devedor da metafísica do que ele mesmo está disposto a admitir, mas, enfim, essa questão vai longe. Muito obrigada, desculpa, já falei demais. Muito obrigada, Yara, pelas suas múltiplas questões, que a minha memória humana, demasiado humana, não vai conseguir explorar. São múltiplas inquietações. Eu agradeço muitíssimo a sua leitura atenta do livro. Na verdade, são leitoras assim que todo autora desejaria ter. É o que sempre me vem ao espírito, né? Quando eu encontro leituras assim tão não só que demonstram atenção e interesse, mas bem mais, que perscrutam, não é? Que vão nas entrelinhas. Bem, eu vou aqui, na verdade, tentar puxar algumas das linhas que você trouxe, tentar tratar de algumas questões que você levantou, e eu não sei por onde eu começaria talvez pelas estratégias de Nietzsche. Eu acho que nós, leitores de Nietzsche, não podemos deixar de lado as estratégias a que ele recorre a cada momento da sua obra.
Então, nós sempre temos de atentarmos para os seus interlocutores, com quem ele está falando, com quem ele está dialogando, sabendo que, por vezes, ele faz de adversários seus aliados para combater outros adversários e, num terceiro momento, se voltar contra os primeiros. Isso tem a ver, evidentemente, com a minha metodologia, que você tão bem trouxe, e agora eu passo a ela, porque, na verdade, se trata, assim, de fazer, você bem mostrou isso, se trata de fazer uma leitura imanente, né, dos textos nietzschianos, ou seja, se trata de um corpo a corpo, efetivamente, com os textos de Nietzsche. E nesse corpo a corpo com os textos é fundamental a contextualização, né? Porque Nietzsche é este autor de quem nós sabemos, né, de quem sempre se disse tudo aquilo que se quis. Porque basta recortar uma passagem cá e lá, que nós temos um outro Nietzsche, né? Temos um terceiro, um oitavo, um centésimo, um milésimo Nietzsche. Então, na verdade, a metodologia foi exatamente essa, fazer um levantamento exaustivo de todas as passagens nas obras publicadas, sobretudo, mas também recorrendo, por vezes, aos fragmentos póstumos e à correspondência, mas basicamente nas obras publicadas, todas as passagens em que Nietzsche trata das mulheres. E daí contextualizar essas passagens no conjunto da obra, como você bem notou, como você bem constatou, você bem sublinhou, não é? Ou seja, sim, sem sombra de dúvida, não são digressões esparsas, não são preferências pessoais, são, isso sim, posições que estão intimamente ligadas com a própria filosofia nietzschiana. Daí a importância dessa sua última questão. Eu vou chegar a ela um pouco mais para adiante. Bem, então, eu tenho a impressão de que este é isto que eu gostaria de falar, enfim, retomando o que você já trouxe sobre a metodologia, não é? Então, eu procurei tratar Nietzsche como filósofo. E logo no primeiro capítulo, você bem notou, na verdade, eu descarto de imediato outras opções metodológicas, como aquela, por exemplo, que procura explicar a obra pela vida. E, no caso de Nietzsche, isso é extremamente complexo, né? E por isso mesmo não citar, porque a vida em Nietzsche são vivências que têm a ver com configurações fisiopsicológicas, né? Então, não dá para entender no resto do chão, né? Explicar a obra pela vida não funcionaria. Mas também não funcionaria explicar a obra pela sociedade em que Nietzsche viveu. Por isso que eu recuso essa dupla abordagem. Eu recuso, por um lado, a abordagem psicológica e, por outro lado, a abordagem sociológica. Tudo isso é muito raso, né? Nós sabemos disso, e você bem notou também, você sublinhou que é, de fato, um livro de filosofia, que toma Nietzsche, antes de mais nada, como filósofo, mesmo porque não se trata mais de salvar Nietzsche, ele está muito bem na vida, né? Ele está ótimo, não é preciso, enfim, mover um processo contra Nietzsche, né? Condená-lo, eventualmente absolvê-lo, não se trata realmente disso. Agora, curiosamente, aqui eu trago uma outra questão, curiosamente, por vezes, não é, quando eu trago essas posições em público, por vezes, talvez as pessoas menos, digamos, menos familiarizadas com o texto nietzschiano, se sentem desapontadas, né? Se sentem desapontadas. E, na verdade, eu acho que, desse ponto de vista, para trazer aí essa questão em particular, a capa que foi escolhida e realmente a editora foi extraordinária. Enfim, eu nunca trabalhei como editora, com uma editora que desse tanta atenção ao autor, né? A capa foi escolhida conjuntamente, e eu escolhi esta imagem conservadora, aqui, absolutamente conservadora da capa, né? Para a capa, justamente para me colocar contra o mainstream. Porque o mainstream qual é? Bom, Nietzsche é um pensador irreverente, né? Nós sabemos, você também sublinhou esse ponto. É irreverente, né? Por vezes até eu gostava de usar uma imagem curiosa, eu dizia que ele estava lá com uma metralhadora giratória combatendo, não é, a maneira de pensar, agir e sentir da civilização ocidental. Né? Começar pelos pilares da civilização ocidental,
o socratismo, o platonismo, o cristianismo, e assim vamos, né? Então, é este pensador irreverente que combate os valores estabelecidos e dele se espera, efetivamente, posições sempre muito avançadas. E por que a capa aqui? Por que contra o mainstream? Justamente porque se espera. O que há de chocante nesta capa é que como é possível, não é? Uma cena de família em que está lá o homem, os filhos, etc., e a mulher num papel totalmente serviçal, né? Isso, como capa de um livro sobre Nietzsche e as mulheres, chama atenção, e essa era a intenção. Era justamente chamar atenção para isso. Porque, se por um lado temos esse pensador irreverente no que diz respeito ao combate aos valores estabelecidos, por outro, quando se trata da mulher, nós temos um pensador extremamente conservador. E eu não dou tampouco a saída de misógino. Eu não acho que Nietzsche seja misógino. Porque dizer que Nietzsche é misógino, no sentido preciso da palavra, não é como houve alguns comentadores que chegaram a dizer, isso é pôr para escanteio, deixar de lado as questões efetivas, não é, que nós encontramos no texto nietzschiano em relação às mulheres. O que eu acho, sim, é que Nietzsche é um conservador. Ele é um conservador em relação às mulheres, assim como é um conservador também nas questões políticas, não é? Enfim, pesquisadores mais jovens, eu estou pensando aqui muito particularmente no pesquisador lá da Unifesp, têm apontado este traço, que nas questões políticas Nietzsche é um pensador conservador. Bem, por quê? Porque ele vai combater a democracia, o socialismo, o anarquismo, etc. E eu diria, e aqui trazendo uma outra questão que você levantou, eu diria que, na verdade, sim, a crítica à democracia, assim como a crítica ao movimento de emancipação feminina, caminham juntas, porque nós temos em Nietzsche a crítica à noção de igualdade. E essa crítica à noção de igualdade, ela se dá nos mais diferentes registros, ela atravessa toda a obra, desde o ensaio de 1873 sobre verdade e mentira, no sentido extramoral, até os textos de 1888, o Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo. Não é? Então, nós temos aí, este é o cerne argumentativo, realmente, não é? O cerne argumentativo da crítica que Nietzsche faz à modernidade, e na modernidade inclua-se, por um lado, a democracia e, por outro, o movimento de emancipação feminina, é a ideia de igualdade concebida dessa forma, concebida como um nivelamento gregário, como, na verdade, um aplastamento, a palavra não deve existir, como um rebaixamento do ser humano. Sim, Nietzsche vai dizer que tudo piorou realmente no que diz respeito à sociedade com a Revolução Francesa, porque antes da Revolução Francesa, as mulheres, sim, elas tinham lá o seu domínio de influência, né? Estava pensando nas francesas, com os salões, etc. E como é que se dava essa influência? Essa influência, ela se dava, antes de mais nada, porque as mulheres podiam manifestar as suas peculiaridades, digamos assim, o belo, o faceiro, o agradável e tudo mais, né? Mas, depois disso, depois da Revolução Francesa, ao invés de exercer influências, as mulheres decidiram exigir direitos e, com isso, se desfeminizaram. Com isso, se desfeminizaram porque passaram a usar armas que não eram as armas mais apropriadas, as mais eficientes, no entender de Nietzsche. Então, sim, então, aqui nós temos, sem sombra de dúvida, um Nietzsche conservador, e um Nietzsche conservador que, na verdade, vai fazer a crítica tanto ao movimento de emancipação feminina, quanto ao movimento democrático. Enfim, e tudo isso caminha junto, sem sombra de dúvida. Bem, mas a partir daí nós podemos chegar a um outro ponto, né? Na verdade, há aqui mais 2 ou 3 pontos que eu queria trazer, que são, vamos tentar organizar aqui o pensamento. Sim, 2 ou 3.
A questão, esta última que você trouxe, que, no fim das contas, entraria pela porta dos fundos a ideia de natureza humana ou a própria metafísica que Nietzsche estaria procurando expulsar ou que Nietzsche estaria procurando combater. Bem, no meu entender, Nietzsche faz um trabalho contra o essencialismo, contra a noção de essência, um trabalho contínuo na sua obra, né? Enfim, e por isso ele recusa a ideia de natureza humana e, portanto, recusa igualmente a ideia de uma identidade feminina e abre espaço para múltiplas configurações do feminino, e você bem lembrou, através da tipologia. Nós vamos encontrar diferentes tipos, esses tipos nada mais são do que diferentes configurações fisiopsicológicas, não é? Diferentes condições de vida, podemos dizer assim também, e esses tipos, diferentes tipos de mulheres. E, na verdade, Nietzsche vai avançar a ideia de que nós vamos ter uma multiplicidade de facetas do feminino, uma ideia que é muito prezada, inclusive, por certos estudos feministas, essa multiplicidade de facetas do feminino, na medida em que identidade, permanência, unidade, etc., são ideias ligadas ao pensar metafísico que são, evidentemente, criticadas pelo próprio Nietzsche. No meu entender, essa tipologia ela vai aparecer também a partir dos papéis que Nietzsche vai atribuir às mulheres. E nós vamos encontrar aqui, enfim, sou levada a defender a minha posição, Nietzsche não está realmente pensando numa mulher em si, não é de uma mulher em geral que se trata. Nós temos diferentes tipos, e esses tipos nós encontramos, por exemplo, em escritoras até, que Nietzsche admite, como a Madame Lambert, a Madame de Rémusat, né, por exemplo. Ele admite que as mulheres escrevam livros, ele tolera que ele admite que elas escrevam livros reunindo cartas de amor, ensaios sobre educação, etc. Né? O que é intolerável é que elas venham a se expressar publicamente sobre filosofia e política. Isto é intolerável, porque aí elas invadem esferas, domínios de atividade anteriormente reservados unicamente aos homens, né? Mas além das escritoras que povoam, que aparecem, povoam não, mas que aparecem nos textos nietzschianos, não é? Nós vamos encontrar outras mulheres, que são aquelas que se apresentam como personificações femininas de entidades abstratas. Elas estão presentes no Zaratustra, nós temos a vida, a sabedoria, a eternidade, nós temos até figuras mitológicas, como a Balbo, não é? E são essas figuras, sim, que eu diria que, de uma certa maneira, são idealizadas, na medida em que, quando nós comparamos, digamos assim, as peculiaridades, as características, entre aspas, características, né, das mulheres humanas demasiado humanas como nós, não é? E aquelas que Nietzsche atribui, por exemplo, no Zaratustra, a sabedoria e a vida, enfim, há um abismo entre elas, né? Elas são sem dúvida radicalmente distintas. Então, eu diria que sim, que há diferentes tipos femininos nos textos nietzschianos, e não me parece, efetivamente, que, no caso do pensamento nietzschiano, a metafísica acabe entrando pelas portas dos fundos, né? E, ao falar dessa pluralidade de mulheres presentes no corpus nietzschiano, a filosofia nietzschiana, eu queria aqui aproveitar para saudar a Carla Rodrigues, que também nos ouve, nos vê, e foi ela que enfatizou esta ideia. Então, de uma certa maneira, as mulheres estão presentes no texto de Nietzsche. Elas estão, não é? Enfim, sob várias perspectivas, de diferentes maneiras, mas estão, né? Curiosamente, estão lá. Bem, mas o que eu queria trazer aqui é que não dá para nós pensarmos em essência, porque se nós tomarmos o masculino e o feminino, e aqui eu nos remeto ao primeiro capítulo, acredito que é o primeiro, sim, o primeiro capítulo, se tomarmos o masculino e o feminino, nós vamos ver que não se trata unicamente de diferenças biológicas e tampouco de diferenças
culturais, não é? Porque tanto o biológico ele vem junto com a construção cultural. Então, na verdade, este processo todo é um processo determinado historicamente, né? Ele tem o seu lugar na história e a cada momento nós vamos ter uma determinada concepção de masculino e feminino, o que me levaria a pensar que dificilmente nós teríamos aí uma essência que fosse eterna e imutável. Bem, mas com isso nós chegamos a outro ponto também muito importante, Yara, que você trouxe, você chamou a atenção para ele, e você trouxe aqui para a nossa conversa, que você tinha apresentado como sendo, na verdade, a sua questão. E eu fiquei muito feliz, na verdade, quando eu notei que era a primeira dentre várias. Então, que diz respeito ao capítulo em que eu trabalho com Para Além de Bem e Mal, né? Essa série de aforismos, do 230 ao 239, em que Nietzsche vai criticar, aí sim, particularmente, o movimento de emancipação feminina. E é interessante o que ocorre, porque eu comecei falando das estratégias e agora eu encerro, né, praticamente, voltando às estratégias. Aí nós temos algo absolutamente extraordinário. Nós vamos ter uma dupla estratégia. Nietzsche, na verdade, está combatendo um duplo alvo ao mesmo tempo. Porque, ao identificar as mulheres que estão lutando pela sua emancipação com os filósofos dogmáticos, Nietzsche combate, ao mesmo tempo, a filosofia dogmática e o movimento de emancipação feminina. E de que forma ele faz isso? De uma maneira muito astuciosa, que nós vamos encontrar lá no 230, acredito, 230, 231, de Para Além de Bem e Mal. Enfim, a mulher se põe a falar da mulher em si, né? Da mulher em si, porque, enfim, há esta ideia por trás disso tudo, do movimento de emancipação feminina, a ideia de igualdade, e, portanto, a mulher fala de todas as mulheres. Todas as mulheres precisam emancipar-se. E, ao fazer isso, então, a mulher está trabalhando com um conceito que se quer universal, como fazem os filósofos dogmáticos. Então, esta estratégia ela é ímpar na filosofia nietzschiana, no meu entender, porque ela traz justamente dois alvos de ataque ao mesmo tempo e se volta contra ambos os alvos de ataque. Então, no limite, nós poderíamos dizer que o movimento de emancipação feminina, no ver de Nietzsche, no entender dele, é um movimento dogmático, né? Porque não abre espaço para outras maneiras de se enxergar a própria mulher. Mas, por fim, né? Voltando também, retomando um ponto, e muito rapidamente agora, do que já foi trazido aqui antes, né? Sim, este Nietzsche irreverente, esta ideia de, com este livro, ir um tanto contra o mainstream, etc., é muito interessante, porque, do ponto de vista do diagnóstico, eu diria que Nietzsche é exemplar, é um pensador exemplar. Como ele consegue diagnosticar, não é? Gestos, atitudes, valores, crenças e convicções, preconceitos e prejuízos, e daí por diante, né? Ele é exemplar. Mas, do ponto de vista da terapêutica, é um pensador conservador, né? Seria fantástico se nós, não é? Retomando esse fragmento póstumo, as mulheres têm de voltar a um estágio anterior, mas não só as mulheres, se a sociedade voltasse, não é? Voltasse a momentos em que havia uma aristocracia, ainda que fosse uma aristocracia do espírito, não é? O meu próximo livro, que será o 22º, perdoem, vocês têm aqui uma pessoa prolixa, ele acabou de ser publicado, não é? O Nietzsche, só um minutinho, ele acabou de ser publicado, eu acabei de receber, na verdade,
em que se trata aí de Nietzsche a ideia de Europa. E qual é a ideia que Nietzsche traz? Ele fala de uma aristocracia do espírito, efetivamente. A Europa, ela precisa ser... Nietzsche, o bom europeu, está aqui. Acaba de sair, viu? Me perdoem trazer, mas, na verdade, eu queria partilhar com você. Olha, está até fechado. Eu acabei de receber da editora com um certo atraso, deveria ter saído em maio, mas me chegou hoje, exatamente hoje. Nietzsche, o bom europeu. Então, é um tanto esta a ideia de que, no fim das contas, é uma determinada aristocracia que deveria voltar a existir, uma aristocracia do espírito. Né? Então, temos aí essa diferença, essa distância abissal entre a genialidade de um diagnóstico e o conservadorismo de uma terapêutica. Talvez eu também tenha me estendido muito, mas muito obrigada, Yara, pelas suas provocações, elas foram muitíssimo bem-vindas, e, enfim, eu espero que nós continuemos a conversa. Muito obrigada, Scarlett. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Bel. Obrigada, Carlos. Obrigada, Yara, por esse primeiro round. Assim. Isabel, a palavra é toda sua, à vontade. Obrigada, Mel. Queria começar agradecendo muitíssimo o convite da Yara. É um prazer enorme estar aqui com a Scarlett e com a Yara. Com a Yara estou com mais frequência, com a Scarlett há muito tempo que eu não a via, e foi uma enorme surpresa ler esse livro, que eu achei fantástico, realmente fantástico, muito interessante, muito instigante, e reencontrar a Scarlett a partir desse livro e dessa conversa. A Scarlett foi minha professora de graduação, né, e sempre um modelo para nós, né, que éramos meninas lá na filosofia, com poucas professoras mulheres. A Scarlett era uma delas, uma figura realmente que servia de exemplo, e serve ainda. E, bom, eu queria então fazer meu comentário, eu vou tentar ser bem breve, começando, falando da Scarlett mais do que do Nietzsche, né, do modo como a estratégia aí de construção do livro, do tratamento da temática Nietzsche e as mulheres. Porque me chamou a atenção, e agora na fala da Scarlett respondendo a Yara, isso voltou, e é algo que ela diz na introdução do livro, depois volta na conclusão, de que ela não vai fazer um diálogo entre o Nietzsche e os estudos feministas, né? Não vai fazer esse contraponto. E eu achei isso muito interessante, muito importante de ser feito. Não? Quer dizer, você agora acabou de dizer aí também, Nietzsche vai bem, obrigado, ele está ótimo, está bem na fita, é um grande pensador, cheio de interesse, e não é necessário, né, trazê-lo ao tribunal do feminismo contemporâneo para saber que, afinal de contas, ele será absolvido ou condenado. Né? Eu vi comentários na internet, na chamada desse encontro, pessoas comentando, aposto que elas vão cancelar o Nietzsche, não, elas vão passar pano, vi uns comentários assim. E aí eu falei, mal sabem que a discussão está sendo posta em outro lugar. Isso que eu achei bastante interessante, bastante instigante da sua estratégia. Né? Bom, como a Yara já falou, né, essa estratégia também é uma recusa de ter uma visão anacrônica, externa da obra, que você assume desde o princípio, metodologicamente, eu vou falar no termo das mulheres, de dentro da obra do Nietzsche. O que você faz, já foi dito aqui, mas de maneira exemplar, né, exaustiva, tratando de todas as passagens em que tem referências às mulheres, com calma, analisando cada contexto, então, trazendo toda a literatura secundária a respeito. É um negócio super bem feito e fantástico a maneira como você, então, reconstrói cada passagem em que aparece uma referência à mulher e o contexto em que essa passagem aparece.
e vai vendo, então, como é que o tema aparece de dentro da obra do Nietzsche. Isso já foi falado, mas vale frisar realmente a maestria aí dessa composição. Bom, mas para trazer mais discussão aqui, né? Se eu entendo bem, a necessidade de proceder assim, né, de ler o Nietzsche de dentro, essa postura metodológica, né, ela é também um ensinamento do próprio Nietzsche. Né? Quer dizer que todo discurso é uma perspectiva, todo discurso fala de um lugar, se articula do seu interior, e é preciso reconstruir essa lógica interna, né, do discurso, de todo o discurso, do discurso filosófico e do discurso do Nietzsche em particular, que traz isso como tema. Né? E eu acrescentaria de um modo um pouco provocativo, né? Eu acho que faria bem, né, para o discurso feminista reconhecer-se assim, né, como localizado, situado, né, um discurso super importante, que ganha força nos últimos tempos, né, e que, claro, todos nós temos que nos posicionar, e acho que nos posicionamos aqui a favor do que ele provoca, que é a emancipação feminina. Nós queremos isso, né, quer dizer, sem desqualificar a importância dessa luta atual, né, eu acho que faz bem compreendê-la como uma luta atual, circunstanciada num certo lugar, num certo momento em que as mulheres estão tomando essa posição, etc. Né? E o Nietzsche, eu acho que ajuda a mostrar isso. Né? Quer dizer, que você não pode também universalizar essa perspectiva, e tudo agora vai ter que ser analisado sob essa perspectiva. Nós vamos passar a lista, cada filósofo, para ver como é que ele se comporta em relação a essa pauta que é nossa agora. Né? O Nietzsche tinha as pautas dele, tinha as questões dele. Né? E, bom, nessas questões as mulheres aparecem, né? Elas são mobilizadas, a figura feminina é mobilizada, mas elas não são questões de emancipação feminina. Você mostra isso. Nietzsche não estava preocupado com isso, pelo contrário. Vocês já mencionaram, desse ponto ele é até conservador. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a filosofia dele tem algo a dizer também para o feminismo contemporâneo. Né? Assim como o seu conservadorismo tem a dizer a certos problemas da modernidade também. Por exemplo, um caráter excessivamente nivelador da igualdade, isso pode gerar problema desde que a democracia nasceu. Isso é uma preocupação, né, do nivelamento massificador, pacificador. Né? São tensões que estão presentes na democracia e que o Nietzsche, tudo bem, de uma maneira conservadora, mas ele toca em certas feridas que são importantes. Né? Quer dizer, o teor crítico da sua filosofia continua sendo muito interessante, a despeito desse conservadorismo. A gente não precisa pôr na balança e dizer, no final, o que é? Mais conservador ou mais progressista, ou mais crítico, para fazer o juízo final do autor. Né? Então, eu queria frisar isso, que eu acho muito interessante a maneira como você escapa disso que me parece ser uma cilada muito grande. Né? Agora, o que eu queria te provocar é que, ao mesmo, se eu estou certa em reconstruir um pouquinho esse modo como você se coloca diante da pauta aí do pensamento feminista, você, na verdade, não se recusou a discutir com os estudos feministas. Você está fazendo, no seu estudo do Nietzsche, uma discussão, um diálogo meio velado, né, com uma suma elegância, eu acho que se posicionando. Eu fiquei com essa impressão, usando o Nietzsche também para conversar com a literatura feminista. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se isso faz sentido para você, e se de fato você fez isso e como fez. Né? Eu queria só usar mais alguns segundinhos para fazer umas outras observações. Também dizer que eu acho super interessante o modo como você tirou, né, também a acusação do autor de uma possível misoginia, ou mesmo de conservadorismo, quer dizer, a sua posição biográfica, você já descarta, né, o que interessa é a sua filosofia e como que a vida aparece na obra, né, e não como um fator explicativo da obra, até porque vida é sempre vida interpretada, né,
não um princípio explicativo dado, né? Então, isso também acho bem interessante como você usa o Nietzsche para escapar disso, que seria também uma cilada nessas discussões, né? Que é um pouco o cancelamento do autor. Olha, ele falou mal, ele foi racista, ou ele foi misógino, ou ele foi isso, ele foi aquilo, então, pronto, ele não nos interessa, né? Acho que também é interessante como você escapa disso. E, por fim, eu queria só voltar essa questão aí da essência feminista, da essência feminina, né, que essa discussão que você teve aí com a Yara, porque, de fato, um dos pontos também muito interessantes é como, então, o Nietzsche pensa o feminino sempre de uma maneira relacional, né? Não só ao masculino como o seu par necessário, mas, assim, o feminino está em diversos contextos diferentes, exercendo funções diferentes, numa relação, em diversos pares, né? E o masculino também assume diversas formas nesses contrapontos. Mas o interessante é que o feminino está sempre numa relação, né? E, agora, essa relação, você diz, quando você também mobiliza ali o diálogo do Nietzsche com Stuart Mill, não é uma relação social, não são dois lugares sociais, né? Mas você diz lá, né? São duas... deixa eu achar aqui a tua expressão, né? O Nietzsche pensa essa relação sobre o signo da crítica dos valores, diz você aqui na página 198. Né? Então, não são dois lugares sociais que estão ali disputando, sei lá, direitos e transformação social, mas são dois valores, né? Em contraponto, né? A gente pensa isso num quadro genealógico, né? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, que me pareceu também muito, muito interessante, com uma perspectiva muito própria dele para pensar esse lugar relacional do feminino, né? Então, eram essas as minhas observações, e quero ouvir a Scarlett. E, mais uma vez, obrigada, Yara, pelo convite. Muito obrigada, Bel, pela sua leitura, pelas suas questões, as suas provocações, por essa conversa, por esse diálogo. Na verdade, eu vou tomar aqui alguns pontos que você trouxe tão bem, enfim, para, de alguma maneira, procurar esclarecer melhor ou avançar um pouco mais. Sim, eu acho que você tem razão, que eu não me recuso in limine, categoricamente, a discutir com os estudos feministas, mas eu discuto com a Mary Higgins, eu discuto com a Maud Marie Clark, etc. Né? De que maneira? Em nota de rodapé, me distanciando da forma como elas leem os textos de Nietzsche. Porque, no meu entender, são leituras apressadas. São leituras apressadas e, antes de mais nada, são leituras que não contextualizam o que Nietzsche escreve sobre as mulheres. Né? Então, defender, por exemplo, a ideia de que certas passagens da Gaia Ciência, Nietzsche está esperando que, enfim, está defendendo que as mulheres estabeleçam uma relação agonística com os homens, estejam no mesmo pé de igualdade que eles, eu acho que contextualizar essas passagens no segundo livro da Gaia Ciência, enfim, se contextualizarmos as passagens em que Nietzsche escreve, passagens essas que são retomadas pelas feministas norte-americanas, nós vemos que o que elas extraem dos textos de Nietzsche não seria viável extrair. Então, mais uma vez, a gente volta à questão metodológica. Sim, mas o que me parece que poderia ser muito interessante como trabalho a ser feito, e certamente não serei eu a fazer esse trabalho, porque o meu conhecimento dos estudos feministas, enfim, não é a minha área de atuação, não é a minha área de investigação, mas seria examinar os estudos feministas que, de alguma maneira, se apropriam do pensamento nietzschiano e estabelecer efetivamente esse diálogo. Eu acho que este é um trabalho a ser feito. Um trabalho, evidentemente, de fôlego também. Né? Mas, de toda maneira, mesmo que este trabalho não venha a ser feito, eu tenho a impressão de que
foi extremamente importante o que você disse, e isso é importante também ter isso em mente, que, no fim das contas, as posições feministas, elas precisam igualmente ser contextualizadas. E deve haver uma contextualização histórica aí. E isto também é uma questão de caráter metodológico, não é? O feminismo de que Nietzsche, o movimento de emancipação feminina que Nietzsche combate, em particular, em Para Além de Bem e Mal, é um movimento de emancipação das mulheres, então, nascente, em meados aí do século XIX. De lá para cá, nesses 170 anos, 150 anos que transcorreram, nós passamos por vários feminismos já. Eu acredito que a questão da igualdade dos direitos, ela não se coloca mais da mesma maneira, né? Nós estamos num outro momento, passamos pela igualdade, pela diferença, estamos num outro momento, né? Então, sim, sem sombra de dúvida, eu concordo inteiramente com você, Isabel, que essa contextualização histórica deveria ser uma premissa metodológica. Em particular, no momento em que, no Brasil, né, trazendo aqui a situação para nós, a sociedade brasileira é tão esquecida da própria história, né? No momento em que, nos mais diferentes ramos de atividade hoje no nosso país, parece que nós podemos prescindir da história, quando, na verdade, é ela que nos confere uma certa, entre milhares de aspas, identidade. É ela que faz com que nós possamos tomar atitudes, decisões, e que nos constitui enquanto seres humanos sociais. Sim, na relação com Stuart Mill, na verdade, são perspectivas radicalmente distintas, né? E me parece muito interessante estabelecer esse contraponto entre, de um lado, Nietzsche e de outro, Stuart Mill. Porque, por várias razões. A primeira delas, né? Esse contraponto nos mostra que a abordagem sociológica não funciona. A Nietzsche, então, é um pensador, antes de mais nada, marcado pela sua época, é por isso que ele afirmou o que ele afirmou acerca das mulheres. Bem, na mesma época, nós temos John Stuart Mill, que não só se casou com uma feminista, mas aqui o argumento psicológico não interessa, enfim, isso não importa, mas escreveu textos em favor da emancipação feminina, e inclusive assinou um texto com a sua mulher feminista, que era a Harriet Taylor Mill, né? Então, temos esse contraponto. Mas qual era a perspectiva de Stuart Mill? É uma perspectiva, digamos, sociológica. Está fazendo uma análise aí de questões sociais. Tanto que ele tem um vasto texto sobre a questão operária, por exemplo, também. Não é a perspectiva nietzschiana, né? A perspectiva nietzschiana é uma perspectiva genealógica na medida em que ele trabalha com a crítica aos valores, né? São os valores que contam. E, a partir daí, bom, que valores são esses? Por exemplo, privilegiar a igualdade em detrimento da singularidade, que é o que ele encontra na base, como já conversamos aqui, tanto da democracia quanto do próprio feminismo. Sim, mais dois pontos que eu gostaria, três talvez, que eu gostaria de trazer. O que é muito interessante quando nós temos de nos haver com um pensador como Nietzsche, é que a diferença, talvez, de outros pensadores não importa apenas o que ele diz, mas como ele diz. E são várias as passagens em que Nietzsche escreve sobre como ele gostaria de ser lido. Na obra, nós vamos encontrar várias passagens, né? A ideia de ruminar os seus textos, por exemplo, de descartar um leitor moderno apressado. Enfim, este é apenas um exemplo dentre vários outros aí que nós poderíamos trazer. Mas, de tudo isso, eu ressaltaria, eu voltaria a este ponto, enfatizaria hoje aqui e agora este ponto, que, no fim das contas, essa é uma marca distintiva do pensamento nietzschiano, é que não se trata apenas de entrar em contato com o que ele diz, mas
entrar em contato também com como, de que modo ele diz. Aí voltamos à questão das estratégias, né? Bem, por isso mesmo, e igualmente concordo com você, Isabel, quando você diz que não se trata de colocar de um lado o Nietzsche crítico, de outro lado o Nietzsche conservador, enfim, e de pôr numa balança os dois pratos da balança e ver para onde a balança pende mais. Não, sem dúvida não, porque eu até diria que o lado conservador e o lado crítico, eles estão de alguma forma imbricados. Eles se acham de alguma forma juntos. Né? E isso a gente vê, se vocês permitirem, fugindo um tanto do tema da nossa discussão e trazendo a filosofia nietzschiana enquanto um todo, isso a gente vê na própria filosofia nietzschiana. Né? Se nós tomarmos, por um lado, o aspecto crítico, a vertente corrosiva, que aparece com a genealogia, o procedimento genealógico, a própria noção de valor, os valores não são essenciais, imutáveis, eternos, etc. E, de outro lado, a vertente propositiva, uma nova visão de mundo. E essas duas faces, no meu entender, são duas faces de uma mesma e única medalha. Elas se acham igualmente imbricadas. Sim, então eu tenho a impressão de que seria isto, e sem dúvida, essa questão do relacional que você trouxe, achei muito arguta a sua observação. Né? Então, na verdade, sim, isso aparece de diferentes maneiras. Eu deveria ter abordado antes, para terminar com as duas faces da filosofia nietzschiana, mas não importa. Vamos agora a este último ponto. Isso aparece de diferentes maneiras. Aparece, por exemplo, naquelas passagens da Gaia Ciência, em que há a construção de certas idealizações. Não é? Então, na verdade, quando o homem idealiza a mulher, na verdade, ele está construindo uma auto-idealização e daí por diante. Né? Como se dá essa relação entre homens e mulheres. Aparece aí. Mas eu diria que aparece também, de uma certa maneira, voltando lá ao primeiro capítulo, aparece também nessa relação entre o biológico e o cultural. Biológico e cultural estão imbricados, de uma certa forma, não é? E é a partir da relação entre eles que nós vamos poder estabelecer lá para adiante os tipos. Enfim, e é uma relação que dura um certo tempo, que está historicamente situada. E com isso voltamos à contextualização histórica lá atrás. Bem, então era isso, sem me alongar demais. Então, mais uma vez, muito obrigada, Bel, pelas suas provocações, pelas suas observações. Eu que agradeço, Scarlett. Obrigada pelas respostas maravilhosas. Bom, então, muito obrigada pelo debate, foi ótimo ouvir vocês. Acabei de colocar aqui no chat, se alguém tiver alguma questão, pode ir se manifestando aqui, que a gente tem que repassar para a Scarlett, mas vou aproveitar esse tempinho, enquanto não aparece nada, para colocar a minha, uma questão rapidinha, para a gente também não se estender demais, que é, primeiro, antes de tudo, eu estava até comentando com a Yara, depois que a gente, enfim, ela me deu o livro, eu dei uma lida, e eu falei com ela como ajudaria se tivessem mais trabalhos assim, né? Principalmente pensando do lugar de onde eu estou falando, que é uma estudante de graduação, né? Como é importante, eu tenho colegas que estão fazendo iniciação científica em Nietzsche, e de eu mostrar o livro, meu Deus, que legal, tem um material ali para consultar, um estudo profundo, uma análise ali onde você pode recorrer para começar a sua pesquisa, enfim, então agradecer desse lugar também, né, que é de quem está começando na filosofia, está começando numa filosofia diferente, assim, né, numa filosofia que está com um outro rosto, que está tratando de outras questões, e que está contando com esse tipo de trabalho agora. E a minha questão também, acho que não sei se já temos alguma coisa aqui, mas o que eu queria te perguntar, Scarlett, na verdade, é uma questão bem pontual mesmo, acerca de
de escolha de termo, assim, né? Porque a ambivalência aparece bastante, né? Durante a obra, aparece quase durante todos os capítulos. Aparece no título também da edição francesa, então parece que foi o termo que você escolheu para classificar, né, a posição do Nietzsche frente à questão das mulheres. E aí, quando a gente lê toda a obra e vê como realmente ambivalência é um termo complicado, né? Tem muita variação de posição e uma variação bem drástica. O que fica para mim de dúvida é por que você enxerga essa posição do Nietzsche frente às mulheres como ambivalente e não propriamente como uma contradição com a força assim, né, que tem esse termo. Não sei se a diferença é um pouco tênue até, mas enfim, como que você explica para a gente a escolha desse termo? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que pode ser bem interessante, porque ele percorre mesmo, né, todo o livro, e às vezes ter uma noção assim, melhor do porquê da escolha desse termo para classificar, pode ser bem elucidador. Seria mais ou menos isso que eu queria ouvir de você. Muito obrigada, Mel. Na verdade, isso vai me permitir trazer uma outra informação. Esse livro ele foi possível de ser feito porque eu consegui passar um tempo fora do Brasil num estágio de pesquisa. Mais de uma vez, na verdade, né? E eu cheguei, enfim, de dentro de uma biblioteca, né? É aquilo que nós falávamos há pouco antes de começar a transmissão, né? Nós temos muita coisa nas nossas gavetas e pouco a pouco a gente precisa esvaziar as gavetas. E quando chega a uma certa altura da vida, como esta em que eu me encontro, a minha preocupação maior nesse momento é esvaziar as gavetas. Então, algo que eu tinha lá atrás, e não vou conseguir esvaziar, claro, mas, enfim, tentar, né? Então, lá atrás, na verdade, em 2001, tinha surgido essa ideia, Nietzsche e as mulheres, e eu pude levar a bom termo este projeto de pesquisa de dentro da Bibliothèque Nationale de France, em Paris. E este projeto de pesquisa resultou neste livro publicado pelas edições da Sorbonne, Les Ambivalences de Nietzsche, publicado no ano passado. Bem, depois disso, de lá para cá, isto também é algo que eu menciono, eu gosto de mencionar, porque foi uma aventura absolutamente extraordinária, essa de eu traduzir o livro que eu tinha escrito em francês para a minha própria língua materna. Isso é fantástico, é uma experiência absolutamente fantástica, que tem a ver justamente com tudo isso que a gente está conversando aqui, tem a ver também com o momento e o lugar. Né? É claro que eu já adianto só 2 palavras, né? Escrever em português fora do Brasil é muito difícil, escrever em francês no Brasil é muito difícil, e traduzir um texto do francês para o português, eu diria que meu mesmo, né? Meu texto, é duplamente difícil. Bem, porque, evidentemente, isso foi gestado de uma outra maneira, foi pensado de uma outra forma, etc. Então, ao trazer o Nietzsche e as mulheres, eu fui revendo, não exatamente revendo posições, mas revendo aquilo que eu havia enfatizado no livro francês. Eu até diria que, no limite, se trata de 2 livros, porque Nietzsche e as mulheres eu expandi passagens, eu mudei a bibliografia em atenção ao leitor brasileiro, etc. E eu achei que, ao invés de ambivalências, as ambivalências estão presentes, sim, elas estão presentes, sobretudo, no capítulo em que eu trato do humano demasiado humano e no capítulo em que eu trato da Gaia Ciência, dos textos sobre as mulheres presentes nesses 2 livros. Depois, elas se atenuam em Assim Falava Zaratustra, e elas desaparecem em Para Além de Bem e Mal, e desaparecem por completo no capítulo em que eu trato das mulheres que escrevem livros, que é o último. Então, foi surgindo com muito mais força um Nietzsche conservador. Foi surgindo... Não estou me expressando bem. Não é que esse Nietzsche conservador tenha surgido. Não foi isso. Na verdade, eu passei a dar ênfase
a lançar mais luzes no Nietzsche conservador. Isso talvez até pelo fato de estar fazendo esse trabalho no Brasil, quem sabe. Mas não me atrevo a ir além disso. Não me atrevo a ir mais adiante nesse raciocínio, mas é possível. Bem, então você falava, por que ambivalências e não contradições? Porque, no meu entender, contradições é um termo que remete a uma abordagem lógica também, não é? Enfim, é um termo de conotação hegeliana, antes de mais nada, você tem a tese, a antítese e a síntese, então você tem a superação das contradições, que leva justamente a esse movimento progressivo. E, no meu entender, quando você trabalha com um autor em que o perspectivismo vem em primeira linha, é muito difícil falar em contradições, porque, no meu entender, não há contradições em Nietzsche. Você tem uma determinada questão abordada de diferentes perspectivas, a partir de diferentes pontos de vista. Nesse sentido, há estratégias em Nietzsche que me lembram muito uma estratégia pascaliana, no espírito de finura, que é o renversement du pour au contre, né? Que é essa reviravolta do pro ao contra. É uma mesma proposição que é colocada na boca de diferentes emissores. E isso muda o sentido da proposição. Então, são essas finesses, digamos assim, que nós vamos encontrar também no pensamento nietzschiano. E, por essa razão, eu diria que eu não emprego em momento algum o termo contradição, e, na verdade, num outro texto meu, aí, mais antigo, de 2010, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, lá eu procuro justamente desenvolver essa ideia de que Nietzsche é um pensador em que é difícil falar em contradições, para não dizer que não procede falar em contradições, no caso de Nietzsche, dadas essas posições filosóficas que ele assume, em particular, o perspectivismo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela resposta. Apareceram aqui umas questões, que eu já coloco aqui. Temos a questão de Davi. Davi pergunta, vou colocar aqui para todo mundo, se a gente pode pensar a natureza em Nietzsche como uma natureza transformacional em que a sexualidade desempenha um papel central na renaturalização do ser humano. Muito obrigada, Davi. Eu não diria que a sexualidade desempenha um papel central. Eu acho que o que desempenha um papel central são os valores. Porque, a partir do momento em que você estabelece valores, esses valores são incorporados pelo ser humano e o transformam. Por isso que nós falávamos, enfim, insistimos bastante aqui na nossa conversa, não é? Nesse ponto que, enfim, não dá para separar as diferenças biológicas e as construções culturais, não é? Elas vêm imbricadas, porque o ser humano, na verdade, ele é transformado a partir do momento em que ele incorpora valores. Daí, toda a questão nietzschiana, me adianta um pouco mais, toda a questão da filosofia nietzschiana, né, que é justamente essa, trata-se de, para Nietzsche, né, qual é o leitor ideal para Nietzsche? É aquele que vem incorporar as suas posições. Não só que vem aprendê-las de cor, mas que vem incorporá-las efetivamente. E incorporar, a palavra aí tem um peso bastante forte, né? Tem a ver com o corpo. Né? Incorporar, porque é assim que o ser humano poderá combater efetivamente a civilização ocidental e se encaminhar para uma nova civilização. Eu acho que aqui é uma questão sobre a apropriação de Foucault e Butler, Mel, se você não se importar, vamos a ela. Sim, porque eu acho interessante essa questão, ela já apareceu há um tempo. Eu acho muito interessante essa questão, porque, na verdade, nós voltamos à questão metodológica, e eu gostaria de dizer aqui a vocês que eu estou, mais uma das razões, não é, pelas quais essa nossa conversa me parece tão instigante, tão interessante, me dá tanto prazer, é que nós estamos falando muito de metodologia, e no meu entender, isso é sempre muito importante. Né?
para a leitura filosófica de um modo geral e muito mais para a leitura de um filósofo como este, que é Nietzsche. Sim, essa é a grande diferença, né? Eu não tomaria Foucault, por exemplo, como um filósofo, perdão, como um comentador de Nietzsche. Uhum. Eu tomo Foucault como filósofo, né? Como um filósofo e, na verdade, que vai se apropriar efetivamente da filosofia nietzschiana. Numa das entrevistas, em 76, se não me engano, Foucault vai dizer que, no fim das contas, não interessa comentar Nietzsche, como se comenta Descartes ou Hegel, né? Enfim, o que importa efetivamente é fazer a filosofia nietzschiana, é triturá-la, fazê-la ranger. E é o que Foucault faz. E cria, assim, de uma maneira extraordinária, não é, a sua própria filosofia. Mas, enfim, eu aqui, mulher humana demasiado humana, eu sou uma comentadora de Nietzsche, né? Então, a minha metodologia certamente é outra. Enfim, eu vou, enfim, fazer, sim, esse corpo a corpo com os textos nietzschianos, para tentar desvendar efetivamente o que ele diz e o que ele disse, o que Nietzsche disse, e o que ele disse nas entrelinhas. Acho que a gente tem uma última questão do Lucas. O Lucas pergunta... Eita, estou errada. Aqui. O Lucas pergunta se a mulher é enquadrada por Nietzsche como ressentida. E ele pergunta se for o caso, ela poderia, de algum modo, se libertar de seu ressentimento, ou haveria algum tipo de limitação. Muito obrigada, Lucas. Não me parece que ela seja tomada como ressentida, não. Porque, na verdade, se nós tomarmos lá a genealogia da moral, onde aparece a noção de ressentimento, que foi uma das descobertas filosóficas mais extraordinárias aí dos últimos 180 anos, qualquer coisa dessa ordem, 150, não sei bem, 150, acredito. Enfim, o ressentimento, não há dúvida de que foi uma das descobertas filosóficas mais extraordinárias mesmo desses últimos tempos. O ressentimento vai aparecer a partir da moral dos fracos, ou moral dos escravos, ou moral dos ressentidos. Não criam propriamente valores, mas que invertem os valores criados pelos nobres. Ora, a mulher, no entender de Nietzsche, ela não só não cria valores, como ela é, inclusive, incapaz de inverter valores já criados, ou seja, ela está totalmente fora da esfera da criação, da proposição de novos valores. Por essa razão, enfim, eu acredito que o ressentimento não poderia ser aplicado a ela, o ressentimento no sentido preciso do termo, né? Como esta inversão da moral nobre, da apreciação nobre, do ponto de vista nobre de avaliação. Tem um comentário da Isadora. Sim, eu achei ele aqui. A Isadora, ela diz que ela tem usado muito seu livro no projeto dela de pós-doutorado, e a ideia justamente é propor um diálogo entre Nietzsche e as feministas. Ela tem um outro comentário também dizendo que fica muito feliz, que você julgou pertinente esse tema, e agradece pela mesa. Obrigada por estar ouvindo a gente. Muito obrigada, Isadora, pelos seus comentários, igualmente pela sua fidelidade, não é? Nós já conversamos em outras ocasiões, enfim, acredito que na semana passada, ou anterior, você também estava presente no evento de que eu participei. Enfim, votos de sucesso no seu trabalho, evidentemente, e terei um enorme prazer de dialogar muito mais com vocês agora, sem dúvida. Esteja certa disso, basta entrar em contato comigo. Bom, então eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o encerramento da mesa. Deixa eu colocar esse número aqui grandinho.
Queria, para começar a fechar aqui, agradecer imensamente assim, pela oportunidade de estar aqui, de estar ouvindo vocês, agradecer ela pelo convite, agradecer pelo livro, agradecer pelo debate, agradecer a todo mundo que está ouvindo, que deixou suas questões. E, bom, é esse sentimento, né, de gratidão mesmo pelo encontro e pelo debate. Muito obrigada. Eu gostaria, enfim, de reiterar os meus agradecimentos à Yara por ter proporcionado esse momento para nós, a Isabel por ter aceito estar aqui conosco, a você, Mel, igualmente, e gostaria de retomar a minha fala inicial. De fato, para mim, é uma enorme satisfação, enfim, ver que as minhas colegas, Isabel e Yara, estejam desenvolvendo um trabalho de renovação da agenda filosófica no nosso país. Para mim foi uma enorme satisfação estar com vocês, estejam certas disso. Enfim, votos de sucesso nesse empreendimento que, com certeza, não é dos mais fáceis, mas também não tenho dúvida de que é dos mais importantes. Uma boa noite, enfim, aproveito para me despedir. Uma boa noite a todos os que estão conosco aqui. Muito obrigada uma vez mais. E também deixo uma boa noite aqui e o meu agradecimento, mais uma vez, meus cachorros estão latindo aqui atrás, então vou ser breve, para não tumultuar. Mas muito obrigada, Scarlett, obrigada, Yara, Mel, foi uma noite ótima. Eu também fiquei muito feliz com essa noite, espero que haja muitas outras em que a gente possa se encontrar e falar de filosofia. Foi um prazer enorme, Scarlett, te ouvir depois de tanto tempo, de novo, e poder conversar. Quero fazer um agradecimento especial à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, por estar, enfim, proporcionando esse espaço para a gente, e um agradecimento especial também para o público, para a Mel e para a Mel. É isso aí. Um abração para vocês, gente. Cuidem-se. Tchau, boa noite.